todos, amados irmãos. Eu vim nessa noite trazer uma palavra para você. E a palavra que eu tenho para te falar, ela remete os últimos acontecimentos que está acontecendo no Brasil e no mundo. O que eu vim trazer para você nessa noite é algo para despertar a sua vida espiritual. E eu tenho plena convicção que nós estamos em momentos difíceis, mas também eu tenho plena convicção que nos momentos difíceis a mão de Deus estará sobre os justos e os escolhidos do Senhor Jesus. Eu quero profetizar algo para a sua vida. Você é escolhido do Todo-Poderoso. Você faz parte da igreja. E como foi falado aqui no versículo, você é uma nova criatura e você faz parte desse corpo. E quando você faz parte desse corpo, eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite. Você está fazendo parte do esconderijo do Altíssimo. Eu quero profetizar para você. Nesses tempos difíceis, vocês estarão protegidos no esconderijo do Altíssimo. Eu quero profetizar para você: nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhuma peste, nenhuma mortandade, nenhuma cilada do diabo, nenhum mal proverá contra a tua tenda, a sua casa, seu ministério, a tua vida, as tuas finanças. Em tudo o inimigo não terá acesso, porque o inimigo tem acesso só aqueles que são dele. E eu vim profetizar que vocês não são daqui, vocês são estrangeiros, vocês são de Cristo, vocês fazem parte da igreja triunfante, gloriosa, que vai vencer esse mundo, porque vocês nasceram para ser sal e luz. Entenda, o mundo chora, o mundo geme, o ímpio está vendo o peso da mão do Altíssimo. Mas eu quero lhe dizer mais uma vez: a tribulação vem para o mundo. A igreja vai ter momentos de aflições, mas a tribulação que o mundo vive, a igreja não vai viver. Sabe por quê? Aqueles que estão em Cristo, o inimigo vai reconhecer num prazo da casa dos que são escolhidos, tem o sangue de Jesus. Existe um tripé no portal, são duas madeiras em pés e uma que faz a ligação entre as duas madeiras do portal. Esse tripé é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está no umbral da sua casa. E o inimigo, ele sabe onde ele entra, porque se ele tentar entrar para sua casa, os anjos que estão protegendo a sua casa vai fazer eles fugir por 7 caminhos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias agora. Vamos agora para a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias agora em Lucas, capítulo de número 26. E vamos ler até o versículo de número 30. Eu vim trazer essa palavra para vocês, uma palavra expositiva e tipológica também. Me arremeto só voltar a esse versículo depois que eu terminar o meu sermão. Então vamos abrir Lucas capítulo 17, versículo de número 26. Lucas 17, versículo de número 26. Por gentileza, vamos ler a palavra de Deus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca e veio o grande dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu o céu, fogo e enxofre,
e os consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se há de manifestar. Aleluia! Glória a Deus. Vamos agora para Gênesis capítulo 19, onde eu vou ministrar essa palavra para vocês nesse momento. Meus queridos, a palavra de Deus, ela nos relata uma só palavra: nos dias de Noé, e logo abaixo ela relata também que nos dias de Ló. Assim aconteceu e assim também será no dia da volta do Filho do Homem. Eu vou ler um versículo para vocês em Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 16, que diz assim: e levantaram-se aqueles varão dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Meus queridos, o texto que eu trago para vocês nessa noite é um texto em que nós iremos relatar para vocês a situação de dois homens. Cada um escolheu o seu caminho. E também vim relatar para vocês também, aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 7, versículo de número 13, a palavra de Deus, ela diz que existe uma porta, e essa porta, ela é larga, e também ela diz que existe uma porta também estreita. E aqui a palavra de Deus nos mostra caminhos opostos que esses dois autores tomaram: Abraão e Ló. Abraão, todo mundo conhece, que foi o pai de multidões, o homem que Deus chamou, e é o herdeiro das promessas vindouras, que hoje nós também vivemos a promessa de Abraão. Qual é a promessa de Abraão? Bendito será a tua casa, bendito será onde você pisar a planta dos seus pés, bendito você será nessa terra. Diz a Bíblia que Ló era sobrinho de Abraão. O lugar que Ló ia, Abraão também ia com ele. O lugar que Abraão ia, Ló também ia com ele. Mas diz a palavra de Deus aqui em Gênesis que houve uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Houve uma separação entre Abraão e Ló. Então Abraão chega para Ló e diz assim: Ló, escolha o caminho que você quer ir. Então Ló, olhando aquelas campinas, olhando aquele lugar que era muito lindo, diz a Bíblia que aquele lugar era regado, aquele lugar era uma planície bonita. Ele colocou os olhos naquela planície e escolheu ir para aquele lugar. Já Abraão escolheu ir para as montanhas. Meus queridos, diz a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo de número 18, versículo de número 17, diz assim: e diz o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele será benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há
de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Foram 3 varões na casa de Abraão, 2 foram para Sodoma, e um ficou falando com Abraão, o próprio Senhor. Diz a Bíblia que Abraão ficou em pé diante do Senhor. Quando Abraão viu aqueles 2 anjos indo em direção de Sodoma, logo ele pensou: o meu sobrinho está lá. Então, temendo ele que a cidade seria destruída juntamente com seu sobrinho, Abraão começa a interceder por a cidade e por Ló. E ele começa a ter um diálogo com Deus e pergunta: Deus, se lá em Sodoma tivesse 50 pessoas que adoram o Senhor, que é justa e se desvia do mal, o Senhor mesmo assim destruiria a cidade? O Senhor responde a Abraão: não, eu não destruiria a cidade. E Abraão vem perguntando para Deus e vem descendo a quantidade. Ele fala 45, depois ele fala 40. Se tiver 30 pessoas, Deus diz: não destrua. Abraão fez uma conta: então vou salvar pelo menos a família de Ló. Ló tinha uma esposa, Ló tinha 2 filhas e 2 filhos. As 2 filhas tinham os genros e os 2 filhos tinham as noras. Contando todos daria 10. Então Abraão fecha a conta e diz: Deus, se tiver 10 justos naquela cidade, o Senhor destruiria a Sodoma ou Gomorra? Deus disse: não destruiria. Sabe por que Deus não destruiria Sodoma e Gomorra? Porque enquanto tiver um justo aqui na terra, Deus não pode destruir essa terra. Enquanto eu e você estiver aqui, Deus não pode destruir essa terra. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, Deus não pode destruir a terra. Ímpio e justo não pode ser destruído junto. Por isso que nós iremos passar o princípio da tribulação. Nós não iremos passar a tribulação aqui, não. Quando começar a tribulação, nós seremos arrebatados dessa terra e seremos levados ao alto dos sublimes céus. Encontraremos com o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nas nuvens, onde nós seremos translatados em um corpo de glória, onde nós seremos redimidos pelo poder do Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, onde mais não teremos dor, onde mais não teremos sofrimento, onde mais não teremos aflições, onde nós seremos capacitados, ungidos e preparados para uma grande batalha. Nós somos a igreja militante do Senhor nos últimos dias na terra. Olha a importância que eu e você tem. Nós somos a voz para esse mundo que tapar os ouvidos para ouvir as promessas e os juízos de Deus. O inferno está com as suas chamas fervendo e esperando o momento de tragar esse mundo. Enquanto os ímpios estão pensando que está tudo bem, que estão pensando que podem desafiar, afrontar e zombar de Deus. O mundo não sabe, com Deus não se brinca. Deus é amor,
mas também Ele é fogo consumidor. Então o que nós temos que fazer? Fazer o que Abraão fez. Nós temos que interceder pela nossa nação, temos que interceder pela nossa cidade, temos que interceder pelo nosso bairro, temos que interceder pelos nossos irmãos. A nossa obrigação agora é de ser um holofote e começar a gritar: Jesus está voltando, ímpios, se vocês não se converterem, vocês queimarão no fogo do inferno, porque o juízo, ele está prestes a acontecer. Quando Abraão viu que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, ele começa a orar e interceder por aquele povo. Veja muito bem que aqui na palavra de Deus, ele diz o versículo aqui, ó, que o clamor do pecado subiu até Deus. O mundo pensa que pode crucificar Jesus numa cruz de novo. O mundo pensa que pode colocar Jesus numa passarela e zombar dele e ridicularizar o que ele fez aqui na terra. O mundo pensa que pode escarnecer do nome de Deus e tudo vai ficar por isso mesmo. Não. Diz a Bíblia que o ímpio é igual uma folha seca que o vento assopra e ela some. Então Abraão começa a falar com Deus, e no versículo 24 ele diz uma palavra muito forte: se porventura houver 50 justos na cidade, destruiria também ou não? Pouparia o lugar por causa dos 50 justos? É o que eu quero falar para vocês nessa noite. A terra ainda não foi destruída, porque você está aqui, eu estou aqui, você está aí. Se o sal perder o gosto, ele serve para quê? Fala alto, profeta. Ele serve para quê? Joga fora. Sabe o que vai acontecer? Quando a gente sair desse lugar, o sal que temperava, a luz que iluminava o mundo, aqui na palavra de Deus, ele começa a mostrar para nós, no versículo 19, 9. Vamos ver comigo, no versículo 19 e 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que havia de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Olha o que o genro respondeu: foi tipo, porém, zombaram aos olhos dos seus genros. Quando Ló foi pregar para os seus genros, eles riram, zombaram de Ló. O que é isso, pastor? É o crente Ló, que acabou se aculturando na cultura de Babilônia. Ele prega e ninguém ouve. Ele prega e as pessoas acham que ele está brincando. É o que eu quero falar para vocês nessa noite. Quando a pessoa enxergar você como cristão, ela tem que olhar para você e ver um crente de uma palavra firme e verdadeira. O que eu quero falar é que Ló não tinha moral dentro da própria casa dele. É que Ló não tinha autoridade na própria casa dele. É que Ló não tinha autoridade nenhuma na Babilônia. Sabe por quê? Era um crente brincalhão, gostava de brincar com o evangelho,
gostava de brincar de ser crente. Sabe quantas pessoas que Ló salvou da casa dele? Só 10. 7 morreu queimado. Nós temos que fazer como Josué. E quando Israel todo tinha servido-se aos deuses e ao bezerro de ouro, Josué diz, se eu não me engano, em Josué 24, 14 e 15, ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa não vai aculturar-se com os costumes do Egito. A minha casa aqui não entra as coisas da Babilônia e do Egito. É tempo de nós levantarmos as bandeiras do Evangelho na nossa casa e no nosso bairro. Não podemos ser crente lá, que ninguém está ouvindo para a gente no nosso bairro. Não podemos ser crente lá, que não tem palavra e nem autoridade dentro de casa. Logo não ganhou nem a mulher dele. É duro. Mas é a verdade. Eu estou trazendo uma palavra para vocês, que é o momento que nós estamos vivendo. E vocês vão entender o que eu quero falar. Vamos lá para o versículo 19 e 16, que diz assim: e ele porém demorava-se. Vamos lá. E ele porém demorava-se, e aqueles varão lhe pegaram pela sua mão e pela mão da sua mulher, e pela mão da sua mulher e pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-lhe e puseram-lhe para fora da cidade. Olha que coisa, pastor. Eu vou falar que quando a gente prepara uma pregação, serve primeiro para a gente. Serviu para mim. É certo, eu sou igual a vocês. No reino de Deus, nós somos iguais. Eu não sou maior do que ninguém aqui. Mas serviu para mim, sabe por quê? Os varões daquele lugar têm que pegar na mão dele e tirar ele da cidade. Que negócio é esse? Jó foi arrastado da cidade pelos ímpios. O que você quer dizer, pastor? Jó é um crente a reboque. Ele sai da cidade arrebocado. Ele sai da cidade puxado. Jó, onde Abraão ia, ele ia atrás. Quando Abraão deixou de ser a cobertura dele, ele acabou indo para Sodoma. Crente, eu tenho algo para te dizer, crente. Salvação é individual. Você não tem que ser reboque de ninguém. Você tem que puxar ímpio. O crente não. Você tem que evangelizar o ímpio. O crente você tem que dar a mão, convidar ele para vir para a igreja. Vamos. Mas você tem que rebocar ímpio. Mas Ló estava sendo rebocado pelos ímpios. Que coisa! Não é brincadeira, não. É um crente que vivia na dependência do mundo e não de Deus. Nesses últimos tempos, nós temos que ser igreja. Aleluia! E ser igreja, irmão, é ser diferente. O crente reboque é aquele que gosta mais das campinas do que do monte. O crente reboque é aquele que não gosta de oração. O crente reboque é aquele que só vai quando o irmãozinho liga: vamos para a igreja, você tem que vir para a igreja depois de 1 mês, 2 meses dele ir para a igreja. Esse é o crente a reboque.
Nós temos que ser crente presente. Nesses últimos tempos, Deus está precisando de você. Nesses últimos tempos, a igreja precisa ser igreja. E ser igreja é o quê? É todo mundo colocar a mão no arado. Então, lá no versículo 17, vamos para o 17, ou 19, 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. 5 coisas que eu entendi aqui, 4 coisas que eu entendi aqui, interessante. A primeira, escapa-te. Segundo, salva a tua vida, e não olhes para trás, e não detenhas nas campinas. O que eu quero falar para vocês: salva-te a tua alma. Esse é o tempo de você salvar a tua alma. Você é de Cristo, eu sei, mas é tempo de você salvar a tua alma. Apressa-te. As campinas é o mundo. Esse mundo, em poucos anos, ele vai ser consumido a fogo. E nós não estaremos aqui. Eu tenho plena convicção que nossas almas serão salvas. Diga para o teu irmão: a minha alma será salva. Sabe por quê? Porque eu estou na lista dos justos. Nós somos os justos. Nós somos a igreja do Senhor.